Estou aqui de novo com vocês, tá? Mais uma aí da semana, mais um momento para a gente refletir, para a gente comentar sobre tudo que vem acontecendo, sobre todos os fatores que vêm delegando essa questão de meios de transportes aqui dentro do território brasileiro. Conforme combinado, hoje nós iremos realizar essa atividade do Agora é com Você e as atividades de sala. Acaba sendo uma novidade nas aulas gravadas, mas justamente para a gente fazer o quê? Uma revisão desse conteúdo de extrema importância, que não só eu irei cobrar em avaliações ou simulados semanais, como também tem uma grande importância levando em consideração o Enem e os outros vestibulares. Nós temos aí acompanhado diversas informações, diversas novidades que vêm atingindo o Brasil e o mundo, e é importante observar que essas transformações, elas também foram acompanhadas pelas inovações tecnológicas e as inovações em relação aos meios de transportes, ok? Bom, na primeira questão, fala o seguinte: de acordo com o gráfico, entre os anos de 1990 e 2007, é possível perceber um pico de crescimento do número de passageiros do mundo a partir de 2010. De forma resumida, qual seria a principal razão para esse boom no número de viagens? Vocês podem observar justamente que desde 1968, aí período pós Segunda Guerra Mundial, período da Guerra Fria, nós temos uma relação sucinta em relação ao número de viajantes, mas essas viagens elas começam a ganhar um predomínio muito maior, principalmente a partir do ano de 2010. E aí, levando-se em consideração os fatores relacionados à economia brasileira, o que vem levando os brasileiros e outros habitantes do mundo inteiro a aumentar esse perfil de viagem? Bom, a gente pode perceber basicamente pela redução do número de tarifas, pelo crescimento até mesmo de passageiros e até mesmo as novas economias, que favoreceram justamente o quê? Maior fluxo entre uma localidade e outra. Com o crescimento de vários cenários potenciais, hoje vários países recebem atrativos. Isso sem falar nos fatores turísticos, que nos favorece o quê? Viagens, reconhecimentos em várias partes do planeta. Mas a redução das tarifas e até mesmo o propósito relacionado a auxílios governamentais foram, sem sombra de dúvidas, os fatores que provocaram esse aumento no número de viagens, seja aqui no Brasil ou seja no mundo inteiro. Infelizmente, com a pandemia da Covid-19, o índice de viagens teve uma queda máxima. Tanto é que muitas companhias aéreas tiveram que se reinventar no modo de trabalho, substituindo passageiros por carga e basicamente trazendo uma nova forma de trabalho, levando-se em consideração todo um perfil econômico diferenciado. A gente pode perceber que essas adaptações, essas mudanças, elas são acompanhadas por um ciclo que favorece principalmente o ganho econômico. E é claro que pós-pandemia, nós teremos, se Deus quiser, um retorno dessas atividades, bem como um novo boom no transporte de passageiros e cargas e da economia como um todo, ok? Bom, então nessa primeira questão, falando sobre o aumento de viagem, a resposta é a redução das tarifas e até mesmo subsídios oferecidos pelo poder público para incentivo ao reconhecimento do território como um todo. Bom, próxima questão. As próximas questões, elas são as questões de sala e abordam justamente o quê? Bora lá para a questão número 1. Entre os 10 aeroportos mais movimentados do mundo em 2016, 5 localizavam-se na Ásia: Pequim, Dubai, Tóquio, Hong Kong e Xangai. 3 deles na China, um no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, e outro no Japão. O continente asiático apresenta números expressivos do transporte aéreo se comparado com outros lugares do mundo. E aí vem a pergunta: a que se pode atribuir o crescimento do transporte aéreo na Ásia?
Alguém sabe me responder essa? Tá tranquilo. E aí o Pedro deve estar pensando, pô, professor, nós estamos falando do continente mais populoso do planeta. Logo, essas são evidências justamente para quê? Para favorecer um perfil de desenvolvimento envolvendo um fluxo de passageiros cada vez maior. Sem sombra de dúvidas, Pedro, e você está certo. Nós estamos falando do continente mais populoso do planeta, que favorece, entre outros fatores, toda essa circulação de pessoas e mercadorias. Agora, tem um outro fator, Pedro, Ana, Maria Clara e tantos outros os segundos anos, que vem impulsionando o número de viagens em meio ao continente asiático. Que fator é esse? Justamente o que? O crescimento econômico elevado dos países do continente asiático. Crescimento econômico que favorece justamente o quê? Mecanismos de desenvolvimento local e, principalmente, meios que favoreçam esse fluxo, essa integração entre as diferentes áreas. Hoje, os países asiáticos, eles são polos de grandes multinacionais, de grandes investimentos, e sem sombra de dúvidas, esses são fatores que acabam impulsionando toda a base de circulação de pessoas e mercadorias dentro desse continente. Isso sem falar na questão turística. A Ásia vem crescendo muito nos últimos anos em relação ao turismo. Diversos resorts na faixa sudeste do continente asiático, na Tailândia, nas Filipinas, o desenvolvimento cultural da China e da Índia, que são fatores atrativos. Isso sem falar em Dubai e nos Emirados Árabes, como toda a região do Oriente Médio, Jerusalém, com todo o turismo religioso que atrai pessoas do mundo inteiro. E sem sombra de dúvidas, contribui para esse aumento do fluxo de viagens e do fluxo de transporte em meio a este continente, ok? Então, questão aí número 1 respondida com muita tranquilidade. Bora para a questão número 3. A questão número 2 é uma questão objetiva, eu decidi pular para trabalhar com vocês justamente as questões dissertativas, que a gente possa revisar todo esse material. A questão número 3 é uma questão da Estadual de Londrina e fala o seguinte: dentre os 4 sistemas de transporte de passageiros e de cargas utilizados no Brasil, o rodoviário, o ferroviário, o aeroviário, o aquaviário ou hidroviário, indique o modelo mais usado e discuta um dos problemas desta opção modal. Pessoal, infelizmente não estamos em aula presencial para ter esse debate, para enriquecer em relação a outras possibilidades. Mas está bem claro que o meio de transporte mais utilizado dentro do território brasileiro é justamente o transporte rodoviário. Nós debatemos muito isso nas últimas aulas, demonstrando que o Brasil ele teve um forte investimento em transporte ferroviário, principalmente no período de exportação, a era da plantação do café, lá no século XIX. Mas, infelizmente, esses investimentos eles foram reduzidos e foram elevados os investimentos em rodovias. Ah, professor, mas nós devemos entender que isso é base e resultado de uma política conhecida como rodoviarismo. Sim, sem sombra de dúvidas. Temos fatores que justificam toda essa política em meio ao nosso território. Mas é importante deixar muito claro que essas políticas, elas favoreceram o desenvolvimento, mas geraram inúmeros impactos que até os dias atuais são maléficos para a economia e para a questão ambiental do território brasileiro. Entre os impactos e entre os problemas relacionados a esse modal de transporte, nós podemos comentar sobre o consumo de combustíveis fósseis, no caso diesel, oriundo aí à base do petróleo, que promove, entre outros fatores, uma emissão de gases poluentes contribuinte para o efeito estufa e para o aquecimento global como um todo. Temos também todo o propósito relacionado à construção dessas rodovias que apresentam um custo elevado, não só de construção, quanto também de manutenção. Ou seja,
fatores que acabam prejudicando todo o escoamento da mercadoria, bem como todo um custo final. Hoje, o produto que chega às nossas casas, além do valor agregado ao produto, nós pagamos diversos impostos e o custo em relação ao meio de transporte. Quem sabe, se os meios de transportes apresentassem um custo mais baixo, nós teríamos justamente o quê? Fatores que promovessem, que provocassem todo um desenvolvimento superior em relação ao custo dessa mercadoria que nós estamos adquirindo, e sem falar uma rotatividade, um ciclo de consumo um tanto maior. E por último, a questão da lentidão, do trânsito, dos congestionamentos que atingem as principais metrópoles, não só do Brasil, como de outros países do mundo. É um caos. Todo essa aglomeração e todo esse processo de trânsito que acaba atingindo. Cuiabá sequer é considerada aí uma grande metrópole. Cuiabá envolve como uma cidade regional nos termos de geografia urbana. Mas nós já podemos perceber que nas grandes avenidas da nossa cidade, em períodos de pico, em horários de pico, o fluxo contínuo, o fluxo intenso, devido a uma urbanização não planejada e não estruturada, nós também passamos por esses dilemas de congestionamento e lentidão, o que são problemas relatados em meio ao transporte rodoviário, ok? E chegando ao fim dessa correção, nós temos aí a base da questão número 5. A questão número 5 ela fala o seguinte: o objetivo de integração das malhas viárias dos países da América do Sul não encontra obstáculos apenas nas características ambientais, como o relevo e os diferentes biomas. Nós sabemos que a América do Sul é riquíssima em uma biodiversidade, não envolvendo só o Brasil, que tem uma extensão continental, quanto também outros países. E esse obstáculo em relação ao relevo, ele acaba aumentando, principalmente em países situados próximos aí à Cordilheira dos Andes. De que forma a instabilidade política e econômica dos países da América do Sul pode afetar os projetos de integração de suas redes viárias? Além disso, o que o Brasil e os demais países da América do Sul deixariam de ganhar sem a concretização de iniciativas de integração de transportes em escala continental? Bom, essa questão é uma questão pessoal, que é muito importante que vocês tenham um conhecimento em relação às estruturas geopolíticas dentro do nosso subcontinente. Nós sabemos que o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai são integrantes do chamado Mercosul, o Mercado Comum do Sul, um bloco econômico de união aduaneira que facilita, entre outros fatores, mecanismos que promovam aumento das relações comerciais, com uma redução dos custos alfandegários e facilidade nessa relação entre os países, diminuindo a importação de produtos de outros territórios. Mas, infelizmente, nos últimos anos, nós temos projetos variados que demonstram cortes de custos em investimentos, sejam em logística viárias ou base de relações comerciais. Aqui na América do Sul também existe a CAN, a Comunidade Andina das Nações, o antigo Pacto Andino das Nações, que favorece toda essa relação e toda essa base entre os países situados, principalmente na chamada América Andina. E esses dois grupos, esses dois blocos econômicos, são reunidos a partir da ALAD, a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, um bloco econômico oriundo da LAUC, criado lá na década de 60, que visava uma integração de livre comércio. Mas, professor, por que o senhor está falando de blocos econômicos, sendo que o assunto é voltado à base de integração em meios de transporte? Porque os blocos econômicos, eles favorecem justamente isso, ações de estabelecimento de integração comercial, na realização de investimentos e principalmente no crescimento mútuo de todos os países envolvidos.
E é isso que não vem acontecendo. Nós percebemos que nos últimos anos vários acordos foram quebrados e principalmente em razão de ideologias políticas dentro da América do Sul, todo esse foco comercial vem reduzindo e drasticamente. Um exemplo muito grande está relacionado às duas maiores economias, o território brasileiro e o território argentino. Devido às últimas eleições, com a vitória de um candidato de esquerda, o Brasil vem rompendo, vem reduzindo as relações comerciais com este grande parceiro comercial que nós temos aqui na América do Sul. Enfim, é importante debater as situações que envolvam esses cortes de investimento e principalmente as perdas de acordos comerciais como a grande justificativa para esse entrelace entre integração de países aí da América do Sul. Ok? Bom, fechamos aí essa correção das atividades. Eu desejo para vocês uma excelente continuação de semana, tá? Retornaremos aí na próxima semana falando sobre turismo. Vamos viajar, conhecer novas áreas e novas localidades no planeta Terra. Pessoal, como atividade, eu quero que vocês façam uma leitura prévia do capítulo e analisem os pontos principais. A diferença de um turismo comercial, um turismo ecológico e outras formas de turismo. E como ele vem ganhando, e até mesmo os impactos em relação à pandemia que vem acontecendo no Brasil e no mundo todo. Segundo anos, boa continuação de semana. Até a próxima. Até mais.